sabe quais são as fragrâncias que a irmã gosta. Então ele vai permitir que lá só nasça flores com fragrância que vai agradar a irmã. É igual perfume. Eu gosto de perfume doce. E aí as pessoas falam assim, você está maluca? Perfume doce no sol do Cuiabá? Né? Mas eu gosto. Eu gosto do perfume doce, eu acho que fica bom para mim. E se as pessoas não gostam, paciência. O nosso jardim é assim. As pessoas vão entrar nesse jardim e de repente não vai sentir um aroma que você está sentindo. Porque Deus projetou ele para você. Para que você tenha um momento de filha. Há quanto tempo você não se permite ser filha? Há quanto tempo? Como que filha faz quando chega na casa de pai e mãe? Mãe, o que tem para comer? Ai, mãe, pai, a minha cama é boa, mas a sua cama, o cheirinho do seu travesseiro. Mãe, até a água da sua casa é mais gostosa do que a água da minha geladeira. Não é assim que filha chega? Filha, quando tem intimidade com o pai e mãe, ela não vai chegando assim, já vai abrindo as panelas, já vai vendo o que tem, já vai pedindo aquela comida preferida dela. Mãe, vai fazer o que de almoço? Não sei. Ah, podia fazer macarrão com carne moída. Já que a senhora não sabe, faz a minha preferida. Não é? O que está acontecendo aqui, o que acontece uma vez ao mês, nesse momento aqui, nesse local, é o Senhor preparando um jardim para cada irmã. Então, marca e não deixa nada interromper esse encontro. Hoje nós queremos falar de restauração. Algo na vida da mulher que nós achamos que não tem necessidade, né? Sendo que até o nosso cabelo precisa de um cuidado. Lá na igreja eu costumo dizer para as irmãs assim, ó, há quanto tempo você não vai tomar aquele banho? Sabe aquele banho que você entra, que você lava o cabelo, que você bota um creme, bota a marca do creme, você coloca um creme, tem uma lixa no banheiro de vocês? Tem, no meu banheiro tem uma lixa lá pro pé, aí você senta no cantinho, lixa o pé, você se permite se cuidar, é o seu momento. Há quanto tempo isso não acontece na sua vida? Há quanto tempo você lava o teu cabelo como se fosse o Flash? Sabe o filme Flash? Assim, você tem vivido aquele momento em que 2 horas da tarde você sente fome porque na hora do almoço você não sentou para almoçar? Você comeu, você engoliu e ainda preocupado com quem estava ali. Ei, quer que eu pego isso? Quer que eu pego aquilo? E você foi ali colocando aquela comida para dentro. Há quanto tempo você não senta para saborear uma comida? Isso é de dias do céu. Não importa a circunstância que você está vivendo. Eu vejo as irmãs aqui com crianças pequenas. Eu tenho 5 filhos, 2 netos. Os meus filhos foram todos assim, ó, e todos criados dentro da igreja. A diferença de 2 anos, 3 anos para um e para outro era sempre um aqui e um na barriga. E eles nunca me impediram de realizar a obra para o Senhor. Mas eles sempre eram usados como desculpa para cuidar daquilo que era mais importante para o Senhor, que era Ele. Eu sempre usava meus filhos, a demanda que eu tinha com eles. Eu sempre justificava isso com a falta do cuidado que eu tinha comigo. Ah, porque quando me sobra tempo já é meia-noite.
E quando eu não tenho todo o tempo do mundo, eu sou mais poderosa do que Deus, porque sou capaz de gerar tempo para cuidar de quem está precisando de mim. Você já conseguiu gerar tempo aí? Eu estou vivendo uma semana que eu estou gerando tempo. Os filhos crescem, demandas diferentes. Vindo para cá, o filho mandou mensagem meia-noite para mim fazer a barrinha, apertar, fazer um ajuste na roupa da noiva, da minha nora. Saí daqui, eu vou fazer isso. Falei para ele, leva meio-dia, que até meio-dia eu estou em casa. Mas se a minha unha tivesse por fazer, eu ia falar, não, deixa pra semana que vem, deixa pro mês que vem. Eu gostaria que as irmãs, nessa manhã, olhassem para dentro de você. Como que eu olho para dentro de mim? A primeira coisa, minhas amadas, a primeira coisa é tirando a trave dos olhos. É a primeira coisa. Nós clamamos tanto para Deus visão. Senhor, manda uma visão espiritual. E aí você olha no espelho e Deus está te entregando uma visão tremenda. Mas os teus olhos estão com uma trave que você não consegue te enxergar como o maior projeto de Deus dentro da tua casa. E você clama dia após dia sobre, me traz uma visão, renova a minha visão. E Deus querendo ali, sedento para que você se enxergue, para que você passe a mão no espelho e tire aquele borrão que fica no espelho após o banho e enxergue a beleza que Ele colocou em você. Em você. Não é o que o mundo diz que você é o que o Senhor diz que você é. Ele diz que você é filha. Ele diz que você é amada. Ele diz que você é o sacerdócio real. Se nós não entendemos isso, primeiro que todas as coisas, não tem como eu me tornar uma esposa segundo o coração de Deus. Não tem como eu me tornar uma mãe segundo o coração de Deus. Não tem como eu me tornar uma serva na obra segundo o coração de Deus, sem antes olhar para a obra perfeita dele, que sou eu. Ei, você é algo tão precioso que ele te fez e não fez mais ninguém igual. Olha o tamanho que é o seu valor. Então essa manhã é uma manhã de resgate. Se você veio aqui achando que você ia clamar pela tua família, pela tua casa, pelo teu casamento, amém, irmãs? Você tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Mas para que isso aconteça, o teu vaso precisa transbordar. Você precisa transbordar da presença de Deus na sua vida. Na sua vida como mulher. Para que depois você transborde como esposa, para que depois você transborde como mãe, como amiga. Você precisa fazer esse resgate na manhã de hoje. Às vezes nós oramos, nós jejuamos, nós somos mulher de batalha, nós somos mulheres que não fugimos às batalhas, nós enfrentamos todas elas. Mas eu quero que você olhe para dentro de você. Quando a porta se fecha, quando você está lá no seu banheiro, porque para muitas mulheres, eu vivi isso muito tempo na minha vida. Para muitas mulheres, o lugar em que ela consegue ser ela de verdade é dentro do banheiro. Às vezes ela liga até o chuveiro. E quando ela entra dentro do banheiro, o menino, mãe, calma menino, estou tomando banho. Não, você está querendo um momento para você.
é aquela mulher que tem um brado do leão da tribo de Judá? Aquela mulher forte na oração? Ou você lá dentro do seu banheiro? Você está ferida? Você está triste? Você está magoada? Você está chateada? Você está dizendo para Deus: por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me permitiu ser mãe? Por que o Senhor me deixou casar? É naquele momento em que todos os conflitos da sua alma vêm te acusar. Ele vem gritando contra você, porque ali você não tem máscaras. Ali só está você e o Espírito de Deus. E é nesse momento em que eu quero que você olhe para essa mulher, que ninguém às vezes sabe. As pessoas falam que eu sou muito sorridente, eu sou muito alegre, muito expansiva, eu sou uma mistura de italiano com nordestino, né? Porque o italiano ele fala com a mão e o nordestino gosta de tocar. O nordestino ele não sabe falar com ninguém se ele não tocar na pessoa. Vem cá, minha irmã, tá sabendo, minha irmã? Então as pessoas falam que eu sou essa mistura, e de fato eu sou mesmo. Mas com isso, por muitas vezes não conseguem enxergar a tristeza nos meus olhos. Não consegue. Sabe quem consegue enxergar a tristeza dos meus olhos? Essa eu não consigo esconder. Alguém ousa dizer? Minha mãe. Existem duas pessoas na minha vida que conseguem enxergar a tristeza da minha alma: Deus e minha mãe. Agora minha mãe está comigo todo o tempo? Quantas aqui de repente nem tem mais a mãe? Mas você tem Deus que enxerga a tua alma, que você pode chegar lá nele e falar: papai, eu vim aqui porque eu quero colo. Eu não quero ser julgada. Eu não quero que ninguém fale: olha, você não foi uma boa mãe. Olha, teu menino está dando trabalho. Olha o teu filho lá no mundo. Olha o menino pequeno correndo para cá, para lá. O teu marido reclamando de uma coisa, de outra. Você vai chegar para Deus e falar: papai, eu quero colo. E Ele vai te dar colo. Há quanto tempo você não pede colo? Irmãs, quando nós amadurecemos isso em nós, você vai estar fazendo comida e a casa é cheia de gente. A minha casa é cheia de gente. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho 2 genros, 2 netos, uma nora, 4 cachorros. A casa é cheia de gente. Minha casa entra e sai. Todos os dias da minha casa almoça 8, 10 pessoas. Todos os dias. Todos os dias. É difícil o dia que almoça assim. Mas quando nós entendemos, quando você entender que não importa se você está fazendo uma comida, não importa se você está lavando uma roupa, não importa se você está limpando uma casa, se naquele momento o Espírito Santo, mesmo que o teu corpo esteja fazendo essas coisas, mas o Espírito Santo te levou para o jardim, você vai ser tomada. Os meus filhos, por muitas vezes, chegam na minha casa, na hora do almoço, e eu estou chorando. No começo, eu ficava assustada, eu falava: meu Deus, eu estou chorando de quê? Eu era tomada. E eu ficava tentando conter as lágrimas. E o Espírito Santo querendo falar, e eu limitando o Espírito Santo. Outra hora eu estava lavando a área, lavando o banheiro, e o Espírito Santo querendo me levar para o jardim, querendo me tratar, mesmo
Deus não age dessa maneira com o homem. Quando Deus leva um homem para o jardim, Deus vai paralisar até o corpo dele. Porque se Deus deixar o corpo do homem andando de um lado para o outro no jardim, no final da conversa do jardim, Deus vai perguntar: e aí, meu filho, o que eu te falei? E o homem não vai saber. Porque o homem não consegue realizar duas funções ao mesmo tempo. Ou ele conversa, ou ele desenvolve a atividade. Não é assim? Agora a mulher não. Quantas atividades simultâneas você consegue fazer? Quantas? Muitas. E dentre elas, por que não ir no jardim também? Quando Deus me mostrou isso, irmãos, todas as vezes que Ele me chama, eu não perco a oportunidade. Eu estou lavando roupa, eu estou fazendo um reparo na máquina de costura, eu estou lavando uma área, eu estou fazendo comida, mas Ele me chamou e falou: papai, estou aqui, pode falar. E ali nós temos um momento de comunhão. Hoje, o que acontece na minha casa? Quando as pessoas chegam e eu estou ali cozinhando, fazendo os afazeres domésticos, e as pessoas me veem chorando, os meus filhos já falam bem assim: ninguém mexe com a mãe, tá? Já sai assim: ó, a mamãe tá lá, ó, ela tá naquele momento dela. Você chegar lá, você não sabe se ela tá no momento dela. Porque ficou comum para os meus filhos também. Ficou comum para o meu esposo. No começo, o meu esposo estava desesperado. Amor, está chorando por causa de quê? O que foi que você está chorando? Há quanto tempo você não chora? Por você. Por você. Você derrama lágrima pelo teu filho, pelo teu marido. Às vezes até por uma mágoa que alguém te magoou. Mas não é por você, é por aquela pessoa que te magoou. A tua alma está amargurada com aquela pessoa, aí você chora, porque a alma está sendo exprimida. Mas por você, um quebrantamento por você, de você falar: Senhor, eu estou aqui, cuida da minha alma, cuida desse universo feminino que é tão volútil. Todo dia é um dia diferente para nós mulheres. Nós temos hormônios. Todo dia é diferente. Os nossos dias nunca são iguais, irmãs. Só com a ajuda de Deus nós conseguimos suportar. E aí você guarda esse choro, porque você foi ensinada que choro é sinônimo de fraqueza. Aí você começa a sentir dor de cabeça, o cabelo começa a cair, você começa a não querer comer, ou a querer comer até um pouco da parede. Não é assim? Eu vivo com esses dois parâmetros. Tem época que eu estou muito sobrecarregada e eu não quero comer nada, mas também tem época que se deixar eu quero comer até o reboco da parede.
tem mais como parar. Tem um hino que fala assim: estou passando pela prova dando glória a Deus. Não é legal cantar esse hino? É, né? É legal cantar esse corinho de fogo. Mas na hora da prova, mas quando nós somos transformados nas nossas emoções, de verdade, esse hino vai fazer tanto sentido para você, que você vai dizer assim para Satanás: ei, não adianta se levantar mais nessa área da minha vida, porque ela já está blindada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, amém. Irmãs, foram anos para mim entender isso. Anos de vindas e idas a hospitais. 20 dias, 15 dias. Em hospitais. Trombofilia, AVC, sofri um ataque do coração com 26 anos de idade. Perdi memória 12 anos atrás. Foram anos de um processo para mim entender que eu sou filha. Eu sou filha. Eu mereço estar no colo do Pai. Não é errado. Não deixe Satanás soprar no teu ouvido dizendo que é errado. Não é errado, minha irmã, você deitar a sua cabeça no colo do Pai. Não é errado. Um dia da semana você avisar para todo mundo e falar assim: ei, eu vou descansar. Ei, hoje eu não vou cozinhar. Não é errado. É Satanás que coloca na nossa mente. E é por isso que a palavra é muito poderosa. Sede transformado pela vossa mente. A batalha não começa no mundo físico. Não começa na minha carne. Ela começa na minha mente. Se eu acreditar nos enganos de Satanás, eu deixarei de desfrutar tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Uma mesa, irmãs, é como esse bolo que está aqui, ó. E a pastora falasse assim: irmãs, pode vir comer. E você falasse assim: não, pastor, obrigado. E fosse embora sem comer. A mesa está posta. Não é apenas para a sua família, mas é para você também. Pastor, por que tudo isso? Porque é a mãe, é a mulher, é a esposa que nutre uma casa. Se você não está bem nutrida, se você está desnutrida, a sua família está desnutrida também. Então você precisa estar alicerçada, você precisa estar forte. E não é só, irmãs, vamos entender que é um conjunto. Nós não fomos arrebatadas. Nós não somos só espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes, minhas amadas, nós levantamos jejum, que está certo. Nós levantamos campanha de oração na madrugada, que está certíssimo. Mas esquecemos, às vezes nós fazemos dieta. Ai, vai ter um casamento, pastora. Eu preciso ficar bonita para esse casamento. Então eu vou fazer uma dieta. Não é assim? Às vezes faz a unha, corta o cabelo, mas esquece de cuidar da sua alma. E o que a Bíblia fala sobre a nossa alma? O que Deus fala? Que vale mais uma alma do que o mundo. Olha o quanto a tua alma é preciosa. Então a gente está cuidando muito do espiritual, do espírito. E quando sobra um cadinho de tempo, a gente corre lá, faz uma maquiagem na carne. Mas e a alma? A nossa emoção. As feridas que estão aqui dentro. A mágoa que está aqui
parcialmente. Mas quando eu enxergo o todo. Irmãs, domingo passado, testemunhei na igreja em prantos de alegria. Porque por muitas vezes, pode deixar, irmã, pode ficar à vontade. Pode sentar, deixa ela. Vou tirar foto depois com ela, porque ela está toda fechada com esse casaco de osso. Por muitos anos eu escutei de pessoas da minha idade, mais nova, e às vezes até com mais idade. Que eu não estou indo na igreja porque eu estou fazendo faculdade. Eu comecei a estudar. E aí essa pessoa, Deus me abençoou, ganhei uma bolsa 100%. A pessoa estava sentada aqui, o primeiro ano. Um ano passou, já estava ali. 2 anos passou, já estava lá. O 3º ano não estava mais na igreja. Mas por que você não está indo na igreja? Porque a faculdade não me deixa ir. Não me deixa. O ano passado eu decidi voltar a estudar. Eu entendi de Deus que era tempo de voltar a estudar. 30 anos fora da escola. Tanto é que mudou tudo, né? Porque o intervalo da faculdade eu falo que é recreio. E as meninas ficam doidas. Mãe, cadê a mochilinha? Cadê a lancheira? O pessoal na cola leva a lancheira, não é recreio? Irmãs, esse semestre eu quase não fui na faculdade. Teve um projeto na faculdade, o tal do projeto extensionista, que é uma matéria que teve 3 encontros fora da faculdade. Eu não fui nenhum. O último dele, eu disse para a professora, eu não posso, porque você marcou em cima da hora. Eu tenho compromisso, o último sábado de todo mês eu tenho compromisso lá na minha igreja. Então não posso faltar. E aí ela falou, mas você não tem como arrumar um atestado? A professora me induziu lá, falsear um atestado. Traz um atestado, porque você não participou dos outros 2. E eu, naturalmente, eu disse para ela assim, só se eu trouxer um atestado de Deus. Serve? Saiu natural. E ela deu uma risada gostosa, irônica. Tipo assim, Deus, por quê? Meu compromisso era porque eu estava doente, irmãos, para poder levar atestado médico? Não. Meu compromisso era na igreja, reunião de mulheres. Então eu tinha que levar um atestado de quem? De Deus. E aí eu falei para ela, serve o atestado de Deus? Ela virou para mim assim, só se tiver assinado. Com ironia. E eu falei para ela, pois eu vou trazer, professora. E no domingo passado, saíram algumas notas do final do semestre. Irmãs, não estou incentivando ninguém a faltar aula, ninguém fazer coisa. É porque eu não tinha mesmo como ir, porque eu estava na igreja. Então essa semana eu ia segunda, terça e quarta, na outra semana eu ia quinta, terça e quinta, aí na outra eu ia fazendo esse rodízio, para não reprovar por falta. E no domingo eu vindo para a igreja, 2 notas saíram, uma era dessa professora. E sabe qual foi a minha nota? 10. Olha Deus. E o mais interessante não foi o 10, que isso aí foi Jesus mesmo que fez. Não foi o 10. Foi uma amiga minha que me acompanha a minha história na igreja. Tem uma sogra com Alzheimer, que é dependente de tudo de mim, que acompanha a minha história, e a minha amiga, que não acredita em Deus. Na hora que ela falou bem assim, gente, saiu a nota. Quem sabe aí? E elas não queriam saber da nota dela. Todo mundo, Marcinha, cadê a sua nota? Cadê a sua nota de Ana Sofia? E eu falei, peraí, gente, eu tô indo pra igreja, deixa eu abrir um negócio aqui. Não, diga. E eu falei, 10. Uma amiga que não acredita em Deus disse, Deus assinou o atestado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha a assinatura de Deus aí, Marcinha. E eu tinha até me esquecido dessa conversa com a professora. Irmãs, quando nós entendemos que em qualquer lugar que eu estiver,
em qualquer circunstância, em qualquer tribulação, eu posso ir para o jardim e ter o meu lugar de refrigério, o meu lugar onde eu vou me derramar, aonde a minha alma vai se aliviar, aonde eu vou chorar, e quando eu me levantar daquelas lágrimas, o meu coração vai estar restaurado. Se eu estiver na rua, se eu estiver dentro de casa, aonde eu estiver, eu vou ter a conexão, eu vou ter acesso a esse lugar. Não importa a perseguição que você sofra, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa. Há uns 4 meses atrás, lá na igreja, nós decidimos, e é por isso que eu acredito muito no poder da decisão. Deus só age, o milagre só acontece depois que você decide. Todos os milagres que aconteceu foi porque alguém decidiu. Você precisa ser uma mulher ousada. Se Jesus está dizendo para você: eu estou te dando um cajado na mão, toca no mar que o mar vai se abrir, faça isso, mulher. Não questione o tamanho da dificuldade. Decida. O poder da decisão gera milagres. Há 4 meses atrás nós decidimos reativar a Kids da igreja. 4 anos a Kids fechada. Era sempre uma desculpa, era sempre uma muleta, era sempre que nós gostamos. Não gosta de muleta? A gente não gosta de desculpa? Chega na sua casa hoje, bota no seu guarda-roupa, deve ter uma coleção de muleta, uma combinando com cada roupa. Irmãs, 4 anos, veio a pandemia, a igreja parou, aí a Kids fechou, e aí nunca conseguia, porque vinha desculpa. Esse ano nós decidimos, na semana da reabertura, da reinauguração da Kids, a minha sogra entra numa emergência e vai para o centro cirúrgico. Uma cirurgia de apendicite, uma idosa de 87 anos. E aí todo mundo no meu zap. Todo mundo. Eu acho que a pastora vai desmarcar. Vai reagendar a programação da Kids. E eu cheguei em casa, irmãs. Tão revoltada com Satanás. Porque eu estava cansada. Dias preparando material junto com a equipe. E na semana da coisa romper, eu cheguei em casa naquela madrugada e gritava, irmãos. A minha filha estava dormindo no quarto que fica embaixo de casa. E ela veio e falou: mãe, o que foi? A avó morreu? Falei: não, Satanás está pensando o quê? Irmãs, a palavra que eu usei foi: ei, Satanás, manda no peito aqui da mãe, manda no peito da filha de Jesus, porque ela não vai recuar. Glória a Deus. A data foi marcada e vai acontecer em nome de Jesus. Pode jogar a luta aqui no meu peito que eu vou dar conta, porque Jesus está comigo. Aleluia. E a minha filha falou: você vai estar maluca? Confrontar Satanás desse jeito? Pedir para ele jogar no peito da senhora? Eu creio nesse Deus que eu sirvo. Eu rejeitei todas as muletas de desculpa. É nessa hora que eu preciso confrontar. É nessa hora que a tua alma, a tua área da alma tem que estar curada. Porque nessa hora você fala assim: ai meu Deus, eu acho que não é de Deus. Ai, eu estou tão cansada. E aí o espírito de vitimismo toma conta da nossa vida. Mas quando nós temos uma alma restaurada, queridas, nós praticamos o que a palavra diz. Ei, tu és um caído. Ei, o teu lugar é aqui, ó. Pode vir, que eu não vou retroceder nem um passo. Não vou, porque o Senhor me fez muro de arrime. Eu estou plantada na rocha. Pode vir de todos os lados, que eu não vou cair. E quanto mais você entender que você é essa mulher, mais você
você vai ser fortalecido. Esses pormenores. Irmãs, a profundidade da intimidade com Deus é tão grande que as pessoas chegam assim para você e falam assim: você está sabendo de tal coisa? Menina, você ficou sabendo daquilo na igreja? Está sabendo da irmã? Não. Como você não está todo mundo sabendo? Não, porque não estou sabendo. Você não perde mais tempo com os pormenores, com as fofocas, vozes paralelas. Você está focada. Focada. E com isso, vozes que não é do seu Deus não te rotulam mais. E é na prática. Eu só tenho um filho homem. Tenho duas filhas solteiras em casa. Uma de 28, uma de 25 ainda em casa. Então assim, o nosso guarda-roupa é coletivo, né? Eu vivo assim uma cooperativa, só o sapato que não. Mas acessório, guarda-roupa, entendeu? Esse bichinho aqui mesmo, ó. Ele não. Hoje ele achou que ele for descansar, eu falei, não, meu Deus, você mesmo. Entendeu? Ele falou, não vou descansar nem no sábado. Não. Entendeu? Porque já passou no couro de um, no couro da outra, no couro da outra, e assim vai. É coletivo. Mas quantas vezes eu vesti uma roupa e ia para elas. Fiquei bem, meninas. Tô bonita? Não, mãe, a senhora tá boa, não. Ah, mãe, a senhora não tá boa, não, mãe. Ah, é? Não presta atenção. E aí eu tinha me achado tão linda com aquela roupa. Eu estava tão satisfeita com aquela roupa. O meu ego estava muito bom com aquela roupa. E aí, por conta que uma filha falou que não estava legal aos olhos dela, eu fui lá e tirei. Eu fiquei feliz de tirar? Não. Não fiquei. Mas eu quis agradar ela e vesti uma que ela achou. Hoje, queridas, elas chegam para mim e falam, mãe, só tem certeza? Só tem certeza, mãe? Que a senhora vai com essa roupa aí? Eu tô linda de bonita. Tô linda de bonita. Tô me sentindo bem, tô confortável, já pulei, não caiu nada. É porque eu faço esses testes lá em casa, porque eu pulo muito, então tem que fazer os testes. Já pulei, não caiu nada, eu vou com essa. Então tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Sabe por quê? A minha vaidade foi restaurada. A minha vaidade não depende de um olhar de uma filha. Eu não estou dizendo que a filha está errada. Não estou dizendo que a filha está errada. Mas ela está enxergando com um olhar que é legal para ela. Que é legal para ela. Como também tem dias que eu preciso de uma assistência dela. Eu estou perdida. Tem dia que eu falo assim, gente, o que eu vou usar hoje? E a gente tem sempre uma filha, não tem? Tem sempre uma que gosta das modas em casa, né? A minha Isabel. A Isabel faz umas combinações, ela monta uns braceletes aqui assim, se Jesus for fazer foto, ela falou, mãe, coloca os braceletes em cima do terno. Aí eu botei e falei, meu Deus, tô parecendo uma marmota. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Mãe, minha filha, mãe, fica livre pra você, minha filha. Porque pra mamãe, entendeu? Tem dia que eu aceito a opinião dela, porque realmente eu estou precisando. Mas tem dia que eu estou me sentindo linda, maravilhosa, com a minha roupa que não combina com nada. Que não combina com nada. As minhas filhas cresceram me vendo calçando salto alto. E eu estou numa nova fase. Eu digo que eu estou na fase boa agora, eu estou amando tênis. Eu quase vim de tênis hoje, mas as irmãs não me conhecem, então eu não vou de tênis, não, eu vou de saltinho. E aí as minhas filhas olham pro meu pé e falam, mãe, esse negócio não está combinando, uma festaria com tênis, que menina confortável. Eu entendo as pastoras do fogo que estão usando tênis, porque salto alto no tênis não acaba dar certo, não, gente. No meio do culto a gente tem que estar descalço, porque o pé não dá conta. Não é? É, pastora. Restaura essa mulher aí, ó. Restaura essa mulher aí dentro de você, irmã. Olha para o espelho e diga todos os dias, bom dia, cheirosa de Jesus, linda de Jesus. Por
ninguém me quer. A minha família não me compreende. Não é mais fácil nós ficar no papel de vítima? Não é? A mulher tem essa mania de falar bem assim, ó. As que não falou ainda vai falar um dia. Não tem como fugir disso, irmãos. Se um dia eu voltar nessa casa, eu não sei o que vai ser de vocês. Vocês vão tudo morrer. Vai não, irmão. Não vai. Se você voltar na sua casa, os meninos não vão morrer. Não vai, não vai. Vai te surpreender. Vai te surpreender. Então se permita amar. Se permita. Há uns dias atrás na igreja nós falamos sobre a janela. A janela da alma, que são os nossos olhos. E trazendo essa figura da janela, irmãos, acho que um texto da Bíblia, trazendo essa figura da janela, toda casa tem janela? Não tá fácil, não. É difícil, só pra Toda casa tem saindo janela. aqui e ali. Você conhece alguma dona de casa que não abre a janela de jeito nenhum? Eu também conheço. Por que não abre? Quer ver? Ele tá poeira. Vai entrar poeira. Se abrir a janela, vai entrar poeira. A porta, coloca até paninho na porta. Pra não entrar poeira. Aí eu pergunto. Quando vai limpar a casa, a água que limpou o chão saiu branca, limpa ou suja? Adiantou do que a janela fechada? Mas Satanás cumpriu o que ele queria. Uma casa com janela fechada, ela traz doença, uma série de alergias. No tempo de chuva ela traz mofo, não é? Traz mofo. A janela ela tem um propósito: ventilar, circulação de vento. O que o vento quando circula ele traz? Ares novos. Qual que é o recado de Deus para as irmãs essa manhã? Abra a janela da sua alma. Você fechou a janela porque estava vendo coisas feias, está ventando muita poeira, está ventando chuva, e você fechou para se proteger, porque quando a gente fecha a janela é para nos proteger. Só que ninguém se protege quando o ladrão já está lá dentro. Você fechou a janela depois que alguém te machucou. Então o ladrão está lá dentro, roubando a tua alegria, roubando a tua comunhão com a tua família, roubando a tua saúde. Abra essa janela, irmãs, no nome de Jesus. Dá uma de maluca de Jesus e mete o pé nessa janela, dá uma voadora nessa janela e fala: sai daqui, Satanás, e deixa o Espírito Santo trazer leveza. Glória a Deus. Trazer leveza. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala o quê? Que no dia de Pentecostes aconteceu o quê? Vento impetuoso. O vento impetuoso entrou por onde, irmãs? Portas e janelas abertas. Existe um novo mover do Espírito querendo acontecer através de você, mas você precisa escancarar as portas e as janelas. A Bíblia diz no livro de Mateus que a janela da nossa alma são os nossos olhos. Vou pegar o texto certinho. Seus olhos são como lâmpadas que ilumina todo o seu corpo. Se você está com a janela fechada, o seu corpo está em escuridão. Eu estou fazendo psicologia. Por que, pastora, você escolheu psicologia? Porque um dia eu estava assistindo um podcast de um cientista, um psicólogo cientista, que as palavras dele, ele disse assim: hoje eu creio
adoração. Mas ele não falou de graça. Sabe por que ele falou isso? Existe um exame hoje que nós fazemos na nossa cabeça, que quando eles vão fazendo uns testes lá com a gente, falando sobre fé, falando sobre família, e que a ciência hoje reconhece o ponto de Deus na nossa mente. Que quando fala de Deus naquele lugar, naquele exame, acende as luzinhas amarelas, vermelhas, é tipo um exame de veia. Não sei se as irmãs já fizeram Doppler, fica meio coloridinho. Hoje faz esse scanner. Então a medicina e a ciência hoje reconhece o ponto de Deus na nossa mente. Quando eu fui fazer psicologia, eu fui exatamente por conta disso, porque o que aconteceu comigo, a ciência não me explicou quando eu perdi a minha memória. Eu esqueci de tudo, mas não esqueci de Deus. Eu esqueci de tudo, mas não me esqueci de Deus. E o mais extraordinário é que me traziam livros para me ler e eu não lia. E trazia a Bíblia e eu li. Por isso eu digo, o que aconteceu comigo não foi obra do homem, não foi obra de Satanás. Deus me resetou. Ele me chamou tanto para o jardim, e eu dizia que eu não tinha tempo, que ele foi lá e me desligou. Eu preciso que você vá para o jardim. Ele apertou o botão e desligou. Precisa acontecer isso, irmãs? Não, porque o processo é dolorido. Muito dolorido. Foram anos de dores. Então eu fui fazer psicologia exatamente para isso, para confrontar. Porque a psicologia, ela é com a base filosófica. E hoje ciência. Então quando você fala de Deus dentro da psicologia, o povo rupia. Mas é justamente nesse intuito de fazer a gente querer entender que a nossa alma é algo muito precioso. E que nós mulheres somos as maiores afetadas. Quando a Bíblia diz que a lâmpada para a minha alma são os meus olhos, que é uma janela que eu abro e fecho, está fechada, a minha alma está escura. Faz todo sentido o índice de suicídio e depressão crescendo a cada dia mais no meio das mulheres. Por quê? Máscaras. Ela está vivendo em escuridão. Ela não deixa mais essa luz brilhar. Ela não se abre mais. Ela já foi tão ferida que ela prefere ficar fechada. Vem verão, vai verão. Vem primavera, ela perde todos os ciclos do ano e da vida, porque ela prefere se proteger. Só que com essa falsa proteção, ela está morrendo, porque a nossa alma precisa ter luz, e só tem luz se eu abrir os meus olhos. Ilumina a sua alma aí, ilumina a sua alma aí, irmão. Continuando aqui, ó. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, nessa manhã, minhas amadas, que você fique com essa palavra, que você decida olhar para você. Nós vamos finalizar aqui. Jesus não invalidou os 10 mandamentos. Ele não invalidou os 10 mandamentos. Mas ele pontuou 2. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o teu próximo. E aí a gente se esquece, né? A gente se esquece da última parte. A gente faz assim, ó. Jesus mandou eu amar. Então eu amo meu marido, eu amo minha casa, eu amo meus amigos, eu amo todo mundo, eu amo a igreja, eu amo todo mundo. Eu sou amiga fiel de todo mundo. E Jesus mandou a
ferindo outras mulheres. Tem muitas mulheres ferindo outras mulheres, porque ela não está se amando. Então é impossível ela amar outra pessoa e ela acaba ferindo. Então que nessa manhã você volte para sua casa decidida a valorizar você. Eu estou dizendo, porque o mundo aí fora vai dizer bem assim: ah lá, aquelas irmãs saíram lá daquela reunião de mulheres empoderadas. Não, irmãos, não é isso não. Não é isso não. Porque quem teve espírito de empoderamento foi Eva. Porque Adão não cuidou de Eva. Que nem essa culpa é de Eva. Porque Eva fez o que fez porque Adão não cuidou dela. E uma mulher que não é cuidada, ela acha que ela tem que cuidar de tudo. Então ela tem que se empoderar para ela dar conta de cuidar de tudo. Então essa teoria e essa conversinha, esse discurso de que eu sou empoderada de Jesus, vigia. Vigia. Você é florzinha de Jesus. Você é delicada de Jesus. Você foi feita para ser cuidada. Para ser cuidada. Pastor, eu não vou cuidar mais. Vai continuar cuidando da casa, vai continuar cuidando de tudo. Mas você vai se permitir ser cuidada. Então saia daqui com esse entendimento. Pastor, eu amo as pessoas, mas eu preciso aprender a me amar. Quando foi meu confronto? Quando foi? Quando Deus perguntou para mim assim: faça um teste com você. Márcia, esse mês você precisa dizer mais não do que sim. Dizendo mais não do que sim. Você vai ter direito a 4 sim. Se quiser usar logo tudo no primeiro dia, não tem problema. 30 dias só com 4 sim. Todas as outras demandas não. Foi o mês mais difícil da minha vida. Eu colapsei. E ali eu entendi que eu amava todo mundo, mas não me amava. Porque eu dizia sim para todo mundo. Então eu dizia sim para a irmã, ok, eu consigo colocar a demanda que a irmã me pediu na minha agenda. Mas logo em seguida vinha outra irmã: ô pastor, você consegue conseguir? Aí a outra: mãe, você não consegue conseguir? Amor, você consegue conseguir? Aí a outra: mãe, você consegue conseguir? Aí a minha mãe: filha, você consegue? No final do dia, eu estou com tantas coisas para fazer que eu não vou dar conta. Eu vou ter que descumprir o que eu falei com as pessoas. Não vou cumprir data, prazo. Não vou estar presente. As pessoas vão estar celebrando, almoçando, jantando, comemorando, e eu vou estar cuidando das demandas, porque eu disse sim para todo mundo. Mas foi apenas um sim, pastora, tão inofensivo. Conhece o filme Peregrino? O livro Peregrino? Esses sims se torna aquele fardo. Você salva, toma a Santa Ceia e está carregando um saco cheio de sims que está roubando a sua bênção. Então, quando você entende que você tem que dizer sim para aquilo que realmente é importante, você vai conseguir fazer prioridades. Hoje é o que eu faço. Hoje é o que eu consigo fazer. Entrei de férias, irmãs. Entrei de férias. Disse para todo mundo em casa. Semana passada, a André está aí. André, pastor, calma, André. Estou finalizando as provas. Calma, André. Calma. Nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta. Em nome de Jesus. 10 dias antes das provas, eu fiz um anúncio na minha casa. Falei: gente, eu não tenho dinheiro para ir para nenhum hotel fazer. Eu falei, né? Viajar. Meus amigos estão tudo viajando. Eu falei: eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Né? Vou me formar para trabalhar, para ter dinheiro. Aí eu vou viajar. Eu falei: mas eu vou tirar férias da minha casa.
Preciso de uma pessoa para cuidar da avó, para dar banho na avó, para poder dar o remédio para a avó, porque eu tenho 30 dias de férias e eu mereço uma semana, pelo menos, para mim dormir, acordar, ler meus livros. Estou com um monte de livro. Irmãs, eu nunca vi a minha casa. Já viu formigueiro? Dia de chuva? Já viu? O desespero do povo. Todo mundo chega. Minha mãe falou que vai tirar férias. Você vai viajar mais? Não, menina, vai tirar férias dentro de casa. É para nós cozinhar para ela, lavar roupa para ela, dar banho na avó. Você já viu isso? O desespero. Entrei de férias. Do dia 12 ao dia 18, 19 vai ser as minhas férias. De frente com a Márcia. Mas está todo mundo muito em paz. Já fizeram uma agenda. Quem vai cozinhar, quem vai lavar, quem vai cuidar da avó. Eu achei que era impossível isso acontecer, irmãos. Eu criei meus filhos para ser dependente de mim. Tem 28 anos a mulher. Mas é eu que lavo a calcinha dela. Eu criei errado. Mas graças a Deus o Senhor tem me moldado. E aí na semana passada ela chegava e falou: mãe, fica tranquila. Até as filhas que é casada, que não mora mais comigo, vai fazer parte da agenda para cuidar da casa. Olha que bênção. Eu até falei para ele: gente, se esse negócio funcionar, eu vou querer 2 vezes por ano. E vou voltar aqui para dizer para os irmãos que funcionou, não funcionou. Mas você sabe que tem tudo para dar certo. Se não der certo, a culpa não vai ser deles. Porque eles já demonstraram que eles estão nessa ideia. A culpa vai ser minha. Porque será que eu vou conseguir ficar uma semana? Hã? E aí? Uma semana sem cozinhar? Sem lavar roupa? Será, irmãos? Sem passar um pano no chão? A prova não vai ser deles, vai ser minha. E eu já comecei a falar com o papai. Papai, me traz sono. Papai, se eu ver sujeira, tampa minha visão. Se a comida estiver salgada, muda meu paladar. Já estou conversando com o papai. Entendeu? Traz projeto para a igreja, para mim. Uma semana entranhada ali na questão da igreja. Entendeu? Porque eu aprendo, meus filhos aprendem, irmãos. Eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para você e a casa vai andar no nome de Jesus. Pastora, mas eu tenho filho pequeno. Eu tenho um filho pequeno. Filho pequeno na minha casa nunca. Algumas coisas eu nunca mudei. Nunca tirei tapete do chão. Nunca subi panela para cima. Nunca deixei de viajar. Viajei com um filho com 45 dias. Eu estava de dieta ainda. 45 dias. Botei no banco ali, a gente foi com as pernas abertas aqui. Não tinha, na época não tinha bebê conforto, nem tinha lei, tá, irmãos? Hoje tem lei para tudo, né? Minha filha está viajando, viajou hoje. Tem que comprar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Naquela época, eu botava um colchãozinho, ergui as pernas e fomos para as praias com uma bebê de 45 dias. Filho nunca atrapalhou a fazer nada, muito menos dormir, porque os meus filhos foram educados a dormir tarde para acordar tarde. Porque filho de crente fica na igreja na vigília. Filho de crente gosta de barulho. Então meus filhos foram educados assim. Porque já pensou se dormir 6 horas da tarde e acordar 5 horas da manhã? E eu ia chegar da igreja 10 horas da noite, meia-noite eu ia dormir, 5 horas da manhã acordar com o menino? Não, eles acordavam 7, 8 horas, porque ia dormir meia-noite. Muda o ambiente a seu favor. Olha para você. Não é o menino que manda em você, você que manda no menino. Ele que precisa se ajustar à sua agenda. E ele vai crescendo nesse sentido. Amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. A pastora falou que ela gosta de falar, eu também gosto.
Eu também gosto. E eu quero fazer algo diferente com as irmãs aqui agora. Tá? Eu quero que você faça dupla, trio. E você vai orar uma pela outra. Mas não é aquela oração, irmãos, todo mundo orando, não. Tá? A irmã vai orar. Você vai receber a oração. Depois você ora. Porque às vezes está todo mundo orando ali, né? Então você chega perto de uma mulher e você vai pedir para papai, ajuda ela. Ela tem dificuldade. Ajuda ela. Ajuda ela a olhar para ela, a cuidar dela, a investir tempo nela, a tirar um momento para ela. Pede para o Senhor. Porque, irmãs, essas orações me ajudam muito. Essas orações de irmãs que eu me calava. E eu falava, irmão, ora por mim, que eu estou precisando agora da sua oração, porque senão eu vou cair. Pastora de Deus, vou orar agora. Então, ora aí, irmão. E naquele momento eu me calava, porque eu precisava mesmo. Então, quando uma estiver orando, a outra está só recebendo. E aí, logo depois a outra ora. Mas eu quero que você interceda. A palavra do Senhor diz que a intercessão vale muito e alcança o coração de Deus. Ela pode mudar. Então, de repente, tem mulher que vai sair daqui, não, a pastora falou, ela não conhece a minha realidade. Ela não conhece a minha realidade. Irmãos, vocês também não conhecem a minha. Nós não podemos julgar livro pela capa. Não podemos. Eu digo lá em casa que as pessoas que me olham meus filhos, acham que nós fazemos, são parentes do macho. É tudo fazendeiro. Irmã, nós passamos por lutas. Se eu compartilhar com as irmãs que esse ano ainda eu não fui comprar uma compra de atacadão, eu não consegui, irmãs. De dureza que a vida está. Mas o Senhor não deixou faltar nada. Glória a Deus. Absolutamente. A irmã compartilhando sobre o aniversário, tenho vivido isso, irmã. Tenho vivido isso, vindo de lá para cá. Eu falei para as irmãs que eu não tinha dinheiro para viajar. Vindo de lá para cá, antes de chegar perto da André, e buscar a André, meu esposo falou bem assim, ó, eu tenho 500 reais. Será que a gente consegue fazer alguma coisinha nas suas férias com 500 reais? Eu falei, opa, menino, Jesus multiplica esse negócio. Foi menino com 500 reais, ele fica 2 dias fora de casa. É mesmo? Eu falei, mas fica, você fica mesmo. Fica. Irmãs, se coloque no lugar da bênção. Se coloca. A bênção está lá te esperando. O problema é que você está aqui, ó, desviando. Meu pai diz para mim que eu não desvio o toco, que eu não rodeio o toco. Meu pai fala para mim, eu sou muito direta na palavra, eu tenho que falar, eu falo reto. Ele fala, minha filha, você não desvia do toco não. Eu falei, não, o toco foi feito para tirar ele, então passar por cima. Então, queridas, não foge da bênção não, a bênção está ali, você está desviando dela.